bem-vindas, bem-vindos aqui no auditório do CFCH. Que bom que vocês estão aqui, muito legal que vocês estão aqui acompanhando esse momento. A gente vai começar a banca de defesa da Gabi e do Sérgio. E como que vai funcionar esse processo da banca? Os dois terão 20 minutos para fazer a apresentação do trabalho e, após isso, a banca vai fazer a arguição. Então, cada pessoa aqui da banca vai ter 10 minutos para fazer perguntas, comentários e depois volta para as respostas da Gabi e do Sérgio. Após esse momento das perguntas e das respostas, a gente vai pedir que vocês se retirem da sala, que esse é o rito, então já falo para, às vezes alguém está pela primeira vez e acha esquisito, mas o rito é esse, aí a gente pede para todo mundo sair da sala, para que a gente possa discutir aqui e deliberar sobre a avaliação da banca. Depois chama todo mundo e eu leio a ata com a avaliação. Ok? Então, agradeço de novo a presença de todo mundo aqui e boa apresentação, Gabi e Sérgio. Bom dia, pessoas aqui presentes. Cumprimento o professor Leandro, o professor Fabrício, doutora Angélica. Meu nome é Sérgio Rios. E eu sou a Gabriela Rosa. Nosso trabalho leva o nome de Participação Socioambiental, motivações de participantes em organizações socioambientais no Vale do Acre. Nosso trabalho escrito segue essa divisão, e nessa apresentação também vai seguir essa divisão. E para introduzir nosso trabalho, a gente tem que voltar para o estado do Acre lá em 1970, que testemunha a chegada de muitos empresários do centro-sul do país que vieram para cá implementar a agropecuária. Aí começaram a adquirir seringais e desmatar a floresta, botando em risco não só a integridade física dos seringueiros presentes aqui, mas também toda a sua preservação cultural, tanto das comunidades indígenas como das seringueiras. E aí que vai ser Chico Mendes, é um seringueiro, militante sindical, que foi uma figura central na resistência aqui no nosso estado. Chico, junto aos companheiros, criaram os empates. O que eram os empates? Quando os seringueiros, homens, mulheres e crianças, ficavam de mão dadas de frente da floresta, tapando a entrada dos peões armados com motosserras, que queriam derrubar a mata. Essa mobilização foi um ponto de virada no socioambientalismo. O socioambientalismo ele vai surgir com essa abordagem distinta de um ambientalismo tradicional preservacionista. No socioambientalismo, a gente vai pensar na construção de políticas públicas ambientais junto com as comunidades tradicionais. E diferente desse ambientalismo tradicional que já vai pensar mais que para preservar o meio ambiente tem que tirar toda a atividade humana daquela localidade. E assim, a gente vê esses movimentos ambientais integrando a conservação da natureza, justiça social e respeito às práticas das populações tradicionais. Nosso trabalho vai abordar as organizações com pautas socioambientais, elas vão desempenhar esse papel crucial na defesa dos direitos humanos e na defesa dos bens comuns da natureza, principalmente em territórios marcados por conflito como o estado do Acre ou o Vale do Acre. Eu trouxe essa ilustração para a gente ver o que é o Vale do Acre. É essa parte verde do mapinha do Acre, que vai ter municípios como Rio Branco, Chapuri e Brasilé. Essa parte amarela seria o Vale do Juruá, que vai ter municípios como Cruzeiro do Sul, Mussolina e assim por diante. Então, entender esse território, entender as motivações por trás dessas organizações, a gente consegue fortalecer a atuação dentro do movimento, como também fortalecer as práticas de políticas públicas relacionadas. O questionamento estruturante da nossa pesquisa é: o que motiva as pessoas a participarem de organizações com pautas socioambientais no Vale do Acre? Bom, agora na contextualização teórica, eu vou apresentar a literatura que embasa a nossa pesquisa. Primeiramente, o que são movimentos sociais? Aqui a gente entende movimentos sociais como desafios coletivos. Ou seja, são quando as pessoas se unem e vão interagir entre si, com autoridades, mas também com seus opositores. E o que faz essa participação no movimento funcionar? É a motivação. E aqui nós entendemos motivação como o desejo de atingir um objetivo, mais a energia para trabalhar em direção a ele. E quais seriam essas motivações? A psicologia social do protesto busca responder de por que as pessoas participam dos movimentos sociais. E a primeira motivação é a instrumentalidade, que diz respeito à tentativa de influenciar o meio no qual a pessoa está inserida. A segunda é a identidade, que diz respeito a um senso de identificação e pertencimento com a motivação. E a terceira é a expressividade de emoções, que é quando a pessoa enxerga o movimento como uma forma de expressar seus valores, sentimentos e visão de mundo. E é importante destacar que às vezes a gente acredita que os movimentos sociais, principalmente os ambientalistas, são pautas defendidas apenas por sociedades consideradas ricas, pós-modernas, do norte global. Por outro lado, quando a gente pega a maior parte do mundo, principalmente da América Latina,
a gente vê que a luta ambiental anda lado a lado com a luta pela sobrevivência. Então, nesse contexto marcado por vulnerabilidades sociais e econômicas, as pessoas lutam diariamente por acesso à comida, à energia, à água, à moradia, ao seu território. Essas pessoas lutam diariamente defendendo seus rios, suas florestas, porque a sua vida depende disso. Então, não se trata de dizer que os movimentos sociais, principalmente os ambientalistas, eles são apenas dessas sociedades consideradas ricas. E sim que o meio ambiente, a luta pelo meio ambiente é feita pelas pessoas que precisam da natureza para sobreviver. Agora a nossa metodologia. A nossa pesquisa é qualitativa e exploratória, do tipo documental, e o documento que nós utilizamos foram as transcrições das entrevistas do acervo do Núcleo de Estudo, Extensão e Pesquisa Psicossocial Cris Fernandes Távora, ou seja, o NEPS, o grupo que a gente faz parte. As entrevistas que nós transcrevemos, elas foram realizadas com pessoas maiores de 18 anos que participavam de organizações com pautas socioambientais. E ao total nós analisamos 27 organizações, dentre elas de classe, pastorais, indígenas, ONGs e artísticas. Como instrumento de coleta, a gente utilizou uma tabela que continha o nome fictício do entrevistado, a sua respectiva organização e o trecho que abordava sobre motivação. Como instrumento de análise, nós utilizamos a análise de conteúdo da Bardan, que consiste numa pré-análise com a categorização das motivações, seguido do agrupamento de informações por temática e, por fim, o tratamento dos resultados, com inferência e interpretação. Nós repetimos os cuidados éticos, porque as nossas transcrições elas são embasadas em entrevistas que já foram previamente aprovadas pelo Comitê de Ética de Pesquisa com Seres Humanos da UFAC. E também vale ressaltar que esse TCC só foi possível graças a um esforço, a um trabalho coletivo do NEPS, porque os membros do NEPS realizaram em conjunto as entrevistas, as transcrições, a organização do acervo. Então, essa pesquisa ela é nossa, aqui a gente tem um recorte dos resultados. Bom, agora dos resultados, a partir de todo o processo de análise de codificação das motivações, a gente conseguiu observar muitas motivações ligadas à psicologia social do protesto, que vai trazer instrumentalidade, identidades, expressividades e emoções, mas também conseguimos observar motivações e desmotivações que são mais inerentes a uma relação de trabalho, que a gente vai ver posteriormente. Bom, a primeira grande motivação que a gente achou foi a instrumentalidade. E como eu disse, a instrumentalidade ela diz respeito a essa tentativa de influenciar o ambiente político e social. Adão, nível da bateria igual a 80%. Uma das bases da instrumentalidade é o sentimento de eficácia. Então a pessoa ela vai se sentir mais ou menos motivada a participar da organização e do movimento se ela sentir uma eficácia, se ela sentir uma credibilidade, se ela sentir que realmente a organização pode trazer bons resultados. Como, por exemplo, a gente pode ver na fala de início, a participante de uma ONG. Ela nos diz: a credibilidade da instituição, a possibilidade de construir política pública, a possibilidade de implementar bons projetos, o grupo que compõe a organização, eu acho que ele é muito importante para que as pessoas tenham interesse de estar ali ou não. Outra camada da instrumentalidade seria o incentivo coletivo. E essa motivação ela está ligada realmente a um ganho coletivo, grupal, social, que se pode obter ao decidir participar de um movimento. Como, por exemplo, o tweet de uma organização indígena nos diz: eu me preocupo muito com aqueles que ainda virão, por isso que eu luto todos os dias, por isso que eu milito todos os dias. Porque para mim, na minha época, foi difícil e eu não quero que quando o estudante indígena chegue dentro da universidade, ele passe por essa situação que eu passei. Rosa Nascimento também relata. Ela nos diz: a gente não vai parar porque o que move a gente é esse desejo da preservação do meio ambiente. Porque a gente precisa, né? As gerações futuras vão precisar também. Então essa é a nossa missão. Aqui a gente pode ver que a motivação realmente ela é coletiva, ela tá ligada à construção de um legado, a construir bases realmente para as gerações futuras. Além disso, a gente também tem o incentivo seletivo dentro da instrumentalidade, que o incentivo seletivo é uma motivação que está ligada aos ganhos, ao ganhos que são atrativos ao sujeito, mas que não necessariamente estão ligados à pauta da organização do movimento. Como, por exemplo, Zé do Corpo nos diz: mas na cabeça das pessoas, nem todas gostam de proposta. Mas a partir do momento que você faz uma proposta saudável, da forma que a gente coloca, que tem divertimento, se não tiver comida, se não tiver alimento, se não tiver uma coisa, ela fica sem ânimo. As pessoas têm que ter ânimo, né? Para poder participar de uma coisa que é importante, que é a proposta de defesa ambiental. G também relata: porque eu acho um absurdo. É muito difícil se fazer reunião nos seringais quando tem ramais,
estradas e locais onde eu gastava 15 horas para ir a pé caminhando, que era o único jeito, hoje se chega em 1 hora e meia. E não se consegue fazer reunião. Hoje, se não for no caminhão trazer o pessoal ali dentro, não vem ninguém. Então, o incentivo, como a gente pode ver, é uma motivação que está ligada como, por exemplo, a oferta de transporte, a oferta de alimentação, a oferta de uma proposta mais divertida. Isso não necessariamente é a pauta da organização, mas contribui sim para motivar a pessoa a participar. Então, a instrumentalidade é feita dessas camadas, da eficácia, do incentivo seletivo e do coletivo. Bom, agora trazendo um trecho de Chapuri, liderança de um movimento de classe, ele vai trazer. O movimento ele é cansativo, né? Ao mesmo tempo que ele é cansativo, porque são muitas brigas, muitas lutas, muitas batalhas envolvendo poucos resultados, né? Se a gente for partir de uma motivação exclusivamente instrumental, ela não vai dar conta de explicar por que esse participante continua ativo no movimento. Então a gente vai trazer outro elemento que é a identidade. A identidade vai ser um processo que permeia todo o caminho da participação, da motivação dos participantes da organização. Os indivíduos constroem vínculos uns com os outros, atuam, tomam decisões dentro das suas redes sociais específicas, sentindo-se assim motivados a agir em consonância com seus pares. Na fala de Vitor Ishi, que é participante de uma organização indígena, quando ele é perguntado sobre a história dele dentro do movimento, ele fala: eu comecei a lutar por mim quando ingressei nessa luta de movimento, mas aí eu vi que minha luta é a luta de dezenas de pessoas e foi isso que me motivou. Então a gente consegue ver uma transição de uma motivação mais individual para uma parte mais coletiva, uma identidade coletiva que vai fortalecer a atuação dele dentro do movimento. Só que só uma identidade coletiva ela não necessariamente vai motivar a pessoa a conseguir participar do movimento. Tem que ser uma identidade politizada. O que seria uma identidade politizada? Ela vai implicar um maior nível de consciência, uma maior compreensão do mundo social que aquele indivíduo ocupa e de que lugar ele ocupa na sociedade. Essa questão mais politizada a gente consegue ver na fala de Valentina, quando ela fala: nós consideramos assim como feministas. Um feminismo diferente, não diferente porque a gente se identifica com ele, porque ele é o feminismo que nasceu das nossas lutas, que ele é conhecido como um feminismo popular, e que nós defendemos porque faz parte das nossas origens, das nossas histórias. No nosso achado, a gente conseguiu observar muito essa questão de uma identidade politizada também com a formação politizada. Vou trazer aqui Paulo Freire: conscientizar é politizar, pois a cultura popular manifesta-se como política popular, uma vez que não existe cultura do povo desvinculada dessa política. Então essa questão de um resgate histórico, de entender o mundo ao nosso redor, de uma formação politizada, faz muito parte disso. A gente consegue ver na fala de W, que ele é participante de uma organização de classe. Ele vai abordar: hoje eu não vejo mais tão presente nas escolas como é que foi essa construção para se tornar reserva, que foi os empates. Tem muitas pessoas que não reconhecem a importância da floresta, não se reconhecem como extrativista, tem vergonha de se autodeclarar extrativista, socioambiental. Eu nunca tive isso, eu sempre tive orgulho de morar na reserva. Então a gente sabe que a luta de Chico teve muitos avanços, conseguiram muitas conquistas e isso gerou um legado. Eu trouxe esses dois trechos de participantes de uma organização de classe. Sebastião Rosa vai falar desse legado do Chico. Chico Mendes, infelizmente, não está mais aqui com a gente, mas tem um legado dele aí, né, que a gente se inspira muito, assim. E os demais companheiros também, que hoje estão vivos, são pessoas assim, que inspiram muito essa questão de fortalecer o movimento. Mas não necessariamente só Chico Mendes, pode ser algum familiar que estava presente durante os empates, alguma pessoa da família que estava na história. Como a mãe da Mátula vai trazer: minha família toda é assim, meu avô sempre lutou pelos direitos, aí em seguida minha mãe, que é a filha mais velha, também seguiu no mesmo caminho. Então a gente indiretamente sempre estava ali dentro das reuniões, comícios e tal. Bom, e é inevitável quando a gente vai estudar essa história de Chapuri e de Chico Mendes, a gente vai chegar no dia 22 de dezembro de 1988, que é a data do assassinato de Chico Mendes. E isso gerou uma repercussão internacional e pode gerar muitas emoções de revolta, raiva, e a gente vai trazer outro elemento que vai explicar essa questão mais das emoções. As expressividades das emoções, a gente sabe que pessoas entram em movimentos para expressar sua visão de mundo e expressar alguma emoção, tipo raiva, indignação, que elas motivam ações contra esses agentes percebidos como os responsáveis pelas queixas grupais, impulsionando-se a busca por justiça, vingança, por uma situação específica. Na fala de G, que é um participante que presenciou esses empates, presenciou todo o movimento em Chapuri, ele fala: tinha centenas de trabalhadores, trabalhadoras e apoiadores que foram assassinados ao longo do tempo, e ninguém tinha sido levado a julgamento. A primeira ideia é o seguinte: nós não vamos deixar passar impune, no caso, o assassinato de Chico Mendes. Por isso nós criamos a organização. Mas também a gente consegue ver emoções de esfera diferente, como o amor se expressar como um aspecto motivador para dentro do movimento. Zé do Corpo, participante de uma organização de cunho artístico, ele vai trazer: quando tu fala em transforma, a gente vê uma palavra que vem naturalmente dessa transformação, que se chama amor. É o amor. A gente tem tanto amor e tem tanto amor que as pessoas vêm, sei lá, vamos fazer uma apresentação ali, todo mundo vem. Então a gente consegue ver emoções de esferas, dimensões diferentes como raiva, indignação, e também amor são aspectos motivadores para participar da luta socioambiental.
Bom, a gente apresentou as 3 classes de motivações da psicologia social do protesto, que seria instrumentalidade, identidade, especificidades e emoções. Por outro lado, essa teoria ela foi formulada a partir do norte global. E quando a gente pega as análises aqui do contexto lacaniano, a gente acha a especificidade, que seria a motivação relacionada ao trabalho. Ou seja, essa motivação ela está ligada aos ganhos que se pode obter a participar da motivação, os ganhos salariais e monetários, e o vínculo empregatício que se pode obter ao participar da organização. Então ele está ligado a essa base mais material, como por exemplo o G, que é um participante de longa data, que contribuiu e ainda contribui muito na luta socioambiental. Ele começou a lutar por produzir uma oportunidade de emprego. Ele nos diz: bom, acho que foi minha sorte, porque aí não fui contratado, estava desempregado. Cheguei a pensar em voltar para o estado de origem e tal, mas aí em janeiro de 86 surgiu a possibilidade de ajudar. Ia ser feita uma reunião de avaliação no nome do projeto. Aqui a gente pode ver que com certeza a pauta defendida pela organização e o projeto que ele ia fazer parte era assim, importante, mas o que viabilizou essa entrada foi a questão mais material, que seria o salário. A gente também tem a Paloma, que ela nos diz: eu acho que o que fortalece é isso, a gente tem um emprego, todos os direitos trabalhistas. Eu sei que eu estou aprendendo, eu sei que eu tenho esse caminho de evolução lá dentro da organização, de apoio, de carreira. Aqui a gente pode ver que uma das formas de motivá-la é o emprego, é o direito trabalhista, é o projeto de carreira e desenvolvimento pessoal que ela tem dentro da organização. Mas às vezes o salário ele também pode virar um fim em si mesmo, como por exemplo o JF nos diz. Mesmo aqueles que ficam no sindicato, eles também querem um salário. Aí começa a ter um convênio do governo com o sindicato. Aí você começa a ter um salário, e aí você só trabalha porque tu tem um salário. Então você deixa de fazer aquela coisa que antes fazia na militância. Então, de certa forma, às vezes esse vínculo empregatício ele também serve como uma desmobilização, porque acaba que você atua, você participa, mas porque você vai receber um salário para isso. Porém, D também sugere um equilíbrio, ela nos diz. Porque a gente faz o que gosta, porque se eu estivesse aqui trabalhando pelo salário e não pelo que eu gosto de fazer, porque eu acho que tem que ter um equilíbrio. Todo mundo precisa de um salário, porque a gente vive num país, num mundo capitalista, que eu preciso do dinheiro para fazer qualquer coisa. Então aqui a gente consegue reconhecer que essa base material, o salário, é sim importante nesse mundo que a gente vive capitalista. Por outro lado, talvez no longo prazo isso não se sustente. É necessário um equilíbrio, também é necessário um gostar de fazer. Bom, quando a gente vai estudar essa questão de materialidade, a gente vai ver muitos aspectos ligados que a gente não vê como desmotivadores, fatores desmotivadores, que vão se relacionar com essa base material, a garantia de um salário, de um emprego, que vão ser essenciais para dar continuidade ao movimento. Na fala de Agília, se você tem que pagar suas contas, você tem que alimentar sua família, enfim, você tem outras obrigações que de alguma forma não consegue colocar em pausa, fazer trabalho voluntário não é um luxo que qualquer pessoa pode se dar. A gente pode ver essa tensão entre participação voluntária e uma garantia de uma base material nessas falas, esses dois trechos. Na fala de início, participando de uma ONG, que ela fala: porque a pessoa entra no ativismo, entra na militância, ela sabe que está ali pela causa, mas vai terminar do momento que ela não tem condições para estar naquele espaço, porque ela tem outras coisas para serem feitas. Once Pintada, participando de uma organização indígena, ele vai trazer: o que dificulta, eu acho que é essa falta de investimento, principalmente, né? Porque às vezes a gente tem que escolher se a gente vai comer ou não, se a gente vai ter a vida boa ou não. Então essa falta de investimento também é algo bastante relevante para quem vai dar continuidade ao movimento. Então não se trata de dizer que essas motivações elas são menos legítimas ou menos políticas que as demais, mas sim que em contextos de uma herança colonial e desigualdade, sem recursos, sem condições mínimas, não se dá para manter dentro da luta. Bom, e como nas considerações finais, a gente gostaria de pontuar uma certa dificuldade que a gente encontrou em categorizar as motivações. Porque às vezes no mesmo trecho ele poderia perpassar motivações ligadas à identidade, instrumentalidade, também relacionada ao trabalho. E apesar disso ser previsível, a gente achou que seria interessante pontuar essa dificuldade. Além disso, a gente sugere que novos estudos possam ser feitos para investigar melhor os efeitos e os impactos dessa lógica do vínculo empregatício dentro das organizações. E a gente espera que com os nossos achados nós possamos oferecer subsídios para a atuação de psicólogos, militantes, ativistas para a formulação de políticas públicas e, por fim, de uma sociedade mais democrática. São nossas referências. Muito obrigado pela apresentação, Gabi, Sérgio. Agora a gente vai aí para a mesa, vocês vêm para cá, tudo bem?
Eu vou usar minha voz em casa. Então, dando continuidade ao processo da banca, passo a palavra agora para a nossa convidada externa, Angélica. Muito obrigado por aceitar o convite, muito importante você estar aqui. Alguém que está dentro dos movimentos, poder estar aqui olhando com cuidado para o nosso trabalho. Então, Angélica, está com você. Bom, pessoal, bom dia. Queria agradecer também pelo convite, foi muito bom ler o trabalho de vocês. E também trazer um pouco aqui para contextualizar, eu sou do movimento social, socioambiental, né? E minha formação é em ecologia. E aí, eu lendo, eu descobri que ecologia é de exatas, porque era tudo muito diferente, né? O formato, assim, sabe? Mas assim, deixa eu abrir aqui um pouquinho. Eu fiz poucas pontuações, principalmente trazendo o que me compete, né? Que é mais essa parte, principalmente sobre essa introdução que vocês trazem, né? A história da importância desse movimento mesmo para a pesquisa de vocês, né? Então, eu queria pontuar um pouco que eu acho que é importante a gente nomear, né, o que estava acontecendo em 1970, que esse processo de ocupação da Amazônia, ele é uma questão que ela vem da ditadura militar, né, e que é enraizada nesse lugar de... vocês mencionam bem aqui a questão do agro, né, mas eu acho que a gente pode pensar, né, como que a gente destaca isso. Porque eu acho que empresários que vêm para o agronegócio, eu acho que vocês tentaram pegar um pouco leve com a situação que estava acontecendo na época. E eu acho que é super importante a gente, sempre que possível, né, a gente destacar que isso foi um processo que violou territórios, violou corpos e né, foi um processo de uma ditadura que acontecia na época, né, que tinha esse projeto de chamado de integração, né, da região amazônica com o resto do Brasil, mas a gente teve um genocídio acontecendo naquela época, enfim. Eu acho que vale fazer falar isso que vocês falaram aqui, mas de uma forma um pouco mais crítica. Eu tenho... Sério, olha, eu aprendi muito mais do que eu tenho a contribuir, né? Fico muito feliz porque a gente tá lá, a gente tá vivendo, a gente tá passando... Me identifiquei em todas as motivações e desmotivações também. Então, foi mais esse processo de aprender, né? Então eu fiz muitas marcações que são nesse lugar de aprendizagem, né? De um dia voltar, né? E que a gente usa no nosso trabalho também, porque é útil. Quando a gente está trabalhando com essa pauta, a gente quer o engajamento das pessoas. A gente quer que mais pessoas pensem que a gente precisa de floresta em pé, que a gente precisa de pessoas dentro da floresta, que a gente depende disso porque o clima do planeta está mudando. Então é uma coisa muito interessante. Então, eu também trouxe a questão, né, de pensar em trazer as outras comunidades aqui nessa introdução. Vocês falam dos povos indígenas, eu acho que é importante destacar os ribeirinhos também, né? E aí a gente coloca comunidades seringueiras e recentemente eu tenho visto as pessoas falando que o seringueira é árvore. Então, para a gente pensar em substituir, né, para comunidades de seringueiros e tal. Né? Isso aqui está marcado aqui, são poucas coisas, poucas pontuações que eu fiz. Então, posso passar para vocês. Sobre a contextualização teórica eu tenho dúvidas, mas eu sei que os outros professores vão ajudar a trazer um pouco, né? Não sei se existem outras teorias, né? Outras formas de avaliar. Eu achei realmente que faz sentido, assim, mas eu fiquei curiosa para entender se a gente tem, né, na teoria a gente tem outras hipóteses, né, que ajudem a identificar, né, essa relação das pessoas com o movimento. Então, para mim, eu fiquei curiosa em relação a isso.
Gostei do ecologismo dos pobres, que eu não conhecia. E ainda bem que vocês não usaram, né, o ecologia sem uso de classe e jardinagem. Parabéns, vocês estavam realmente vivendo as semanas de Comênides, vivendo as coisas com o comitê de Comênides. Acho que isso faz uma diferença muito grande, acho que para a formação, inclusive, né, toda essa vivência que o NEPS ele tem junto ao comitê de Comênides e a outros também movimentos aqui no Acre, né. E eu fiquei com a metodologia, eu achei ela muito bem explicada aqui no presencial, mas eu acho que na hora de escrever, assim, talvez também por ser novo pra mim, né, eu achei que eu consegui entender melhor na hora que vocês explicaram, assim, sabe? Eu acho que a gente tem como mexer na metodologia e deixar um pouco mais para uma pessoa que está começando, né, pensar como que ela vai fazer para ela fazer essas análises, principalmente, assim. Né, porque a questão de inferências e interpretação não parecia que tinha um protocolo, não sei, né? Vocês até mencionaram esse de Bardeen, né, análise de conteúdo, Bardeen, né? Mas eu acho que eu senti falta um pouco mais. Na apresentação vocês também colocaram o mapa, né? Acho que vale destacar também, porque vai que o TCC passa por é lido por alguém de fora do Acre e que não tem essa contextualização geográfica. Acho que é legal também destacar a área de estudo, assim. Isso é uma coisa que na ecologia a gente faz, mapas e números e coisas assim, a gente não tem aqui, então é uma diferença. No mais, eu queria voltar agora no resumo, né, porque aí vocês trazem no resumo sobre os resultados, né, e as motivações que entrelaçam com definições hegemônicas pensadas prioritariamente no norte global, sem que uma perspectiva anule as demais. Eu achei que ficou uma coisa bem ampla. E aí eu queria também que vocês me explicassem essa parte. E eu acho que isso vale para pensar se não é reescrever, na verdade, dentro do próprio resumo. E talvez muitas dessas questões sejam por realmente eu ser de fora da área, né? Mas o TCC no geral, ele me deu essa curiosidade, né, de entender melhor o que estava sendo feito. Eu achei, no contexto geral, né, de pensar no trabalho do NEPS, nessa participação social, junto do movimento social, né, uma formação mais do que a coisa da sala de aula, uma formação assim, tipo de vivências. Eu acho que isso consegue ajudar nessas questões de identidade que a gente está trazendo aqui, porque quando a gente fala de identidade, muitos dos depoimentos veio dessa identidade mais seringueira, né? Mas a gente tem tentado retomar uma identidade amazônica também, uma identidade de entender que a nossa ancestralidade, que os nossos pais, que os nossos avós, eles vêm de uma origem, né? A maioria de nós, né, de dentro dos seringais, principalmente quando a gente pensa, né, no acreano raiz, né, a gente é neto, a gente é filho de seringueiro mesmo. Então, essa coisa da identidade é uma coisa que é muito importante a gente retomar nesse momento que a gente está vivendo aí esse avanço do agro, né, no nosso estado, que é o agro é a questão que mais afeta aqui, né, as florestas e as comunidades, né, que afeta esses defensores, esses líderes que estão dentro da floresta. Em outras regiões a gente tem mais garimpo, a gente tem, né, hidrelétricas, a gente tem outras questões aqui ao agro, e a identidade do agro contra essa identidade da cultura de floresta, né, que a gente tem falado. E isso é um ponto, acho que, muito importante para a gente combater, né, esse retrocesso. Então, ele ajuda a gente também, do lado, do ponto de vista do movimento, a trabalhar, né, essas mudanças que a gente
gente quer. Então, ajuda a gente a dar base, né, porque a gente já está fazendo. Mas é isso, então parabéns, gente, porque o trabalho está bem escrito. Eu fico com algumas dúvidas, é natural, e na apresentação vocês conseguiram trazer, né, isso que eu estava em dúvida, então acho que é um pouco mais de questão de texto e um pouco mais de a gente conseguir também, acho que, ser mais crítico ao sistema, né, e pontuar mais essa parte histórica, assim. Mas da minha parte é isso. Obrigada. Angélica, muito obrigado. Bom dia a todas as pessoas aqui presentes. Bom dia, banca, Angélica, Leandro. Bom dia, Sérgio, Gabriela. Obrigado pelo convite de vocês para acompanhar esse momento, que eu sei que é um momento muito ansiogênico, mas também é um momento muito importante. E fazer parte desse momento é sempre uma honra para nós, professores, também, tá? Quando vocês me convidaram, ou quando o Leandro me convida para os trabalhos do NEPS, eu já penso, lá vem o Leandro com essas coisas dele. Mas isso é uma brincadeira entre eu e ele, porque temos uma relação para isso, né? Eu fico brincando com isso, mas a verdade é que sempre que eu aceito algo, eu aprendo muito. Porque quem não me conhece, eu trabalho mais com estudos de gênero, sexualidade, educação, enfim. Mas sempre aprendo muito. Mas como eu não estou tão profundamente nessa área, o que eu vou compartilhar com vocês são reflexões que o texto me causou, e tentando dialogar a partir dessa minha perspectiva. E aí, se for útil, que bom. Se não for, aí depois vocês avaliem. E aí eu tenho algumas coisas a dizer. Existe, do ponto de vista de forma, que eu posso mandar para vocês depois, assim, alguns detalhes que podem melhorar. Mas eu fiquei pensando o seguinte: vocês utilizam a psicologia social do protesto, né? E aí, quando eu digo que eu aprendo muito, aí eu vou lá nas referências de vocês e vou ler os textos base para entender o que vocês estão dizendo, e foi o que eu fiz. E aí eu vi que essas categorias já são da psicologia social do protesto, né? Aquela de instrumentalidade, identidade, expressividade, emoções. E aí vocês adicionam outra categoria relacionada ao trabalho, né? O que eu acho muito coerente fazer em razão do método que vocês escolhem, da Bardan, de pensar a partir da prática, ou seja, das falas, novas categorias de análise. Então, eu fiquei lendo e esperando por isso no texto, que além das categorias já previstas da psicologia social do protesto, vocês também adicionassem novas categorias de análise. E aí, a minha única pontuação em relação a isso é que talvez eu tenha uma sugestão de nova categoria, que pode ser para esse trabalho, como pode ser um caminho futuro de pesquisa, que pode ser um mero aprofundamento, porque o TCC de vocês atende totalmente à tese que vocês defendem. Então, já adianto que para mim está aprovado. O que eu vou dizer são comentários para adicionar argumentos, para caso vocês pensem em uma publicação, algo nesse sentido. E em razão dessa minha trajetória em estudos de gênero, foi que me saltou aos olhos uma possível categoria, que talvez fosse interessante em algum momento dessa trajetória acadêmica de vocês pontuar. Porque quando eu vi lá a pluralidade de movimentos que os participantes fazem parte, né? São do movimento socioambiental, mas são de frentes artísticas, de ONGs, de classe, de pastorais, feministas, e que possuem essas motivações que vocês trazem ao trabalho, mas tem uma outra motivação que é precisamente o movimento socioambiental, independente se é um movimento feminista, de ONG, de classe, de pastoral. O que une diferentes movimentos sociais, aparentemente aqui no Acre, tem sido o movimento socioambiental. De certa forma, assim, de modo que surge uma nova categoria de análise e outro caminho de pesquisa sobre como é inescapável o fato de que diferentes movimentos, se quiserem adiar o fim do mundo, precisam pautar o movimento socioambiental.
Pode ser um movimento feminista, pode ser um movimento a partir de ONGs, movimentos de classe, pastorais, artísticos, mas se a gente quiser adiar o fim do mundo, e aí estou usando as palavras do Krenak, obviamente, a gente precisa pautar o socioambientalismo. Não há feminismo que resista sem pautar a defesa do planeta, e não nessa perspectiva do preservadorismo tradicional, na perspectiva que vocês trazem do socioambientalismo, das políticas públicas voltadas para isso. E aí, enfim, outras categorias poderiam ser usadas para pensar isso, né, categorias de método, mas pela própria Vardan dá para vocês fazerem uma análise nesse sentido. Então, de algum modo, as entrevistas revelam esse deslocamento necessário a que todo movimento social precisa atentar-se, que é precisamente essa defesa do planeta, as políticas públicas socioambientais. Não há futuro possível para nenhum movimento se a gente não pautar socioambientalismo. E aí isso aparece para mim, a partir da leitura, isso surgiu para mim no momento em que eu estava lendo uma das falas que vocês até trouxeram na apresentação, de uma participante que fala do feminismo popular. Aí, nesse momento isso daí vai me pegando, né? E aí caramba, são muitos movimentos dentro de um só, e o socioambientalismo é precisamente o fio condutor entre eles. Isso dá uma boa categoria, assim, para analisar. Para mostrar como há essa necessidade, esse deslocamento, há a necessidade desse deslocamento e desse olhar para outros movimentos. E aí, para não apenas citar isso, eu sugiro também uma bibliografia, uma autora que talvez possa ajudar a pensar isso, que é a Julieta Paredes, uma autora sobre feminismo comunitário boliviana. E ela vai fazer uma discussão um pouco próxima disso, que pode ajudar a aprofundar um pouco essa possível, se vocês acharem que é interessante, categoria nova de análise. Porque me parece que o texto de vocês, ele atende à tese que vocês propõem, mas ele pode, mais do que isso ainda, né, pode fazer uma reflexão sobre como o socioambientalismo também é um fio condutor dos movimentos sociais, e isso é uma motivação. Percebe? Isso é uma motivação para os participantes. Né? Enquanto parte do movimento feminista, movimento transfeminista, perceber que eu preciso discutir socioambientalismo é uma motivação para eu entrar nesse movimento, ainda que atuando a partir da frente que eu trabalho, que é de gênero, que é de sexualidade, que é movimento trabalhista, movimento sindical, mas a partir da certeza e da motivação de que, se não discutir socioambientalismo, não há movimento nenhum que resista. Então, eu faria essa sugestão apenas. Como eu disse, são reflexões que o texto me causou a partir do lugar que eu estudo, enfim, que eu penso. E acho que o texto de vocês está muito interessante. Vale a pena todo mundo ler esse texto de vocês, por vocês publicarem, né? Acho que dá para refinar alguns argumentos, enfim. Mas parabéns pelo trabalho. Sei que não deve ter sido fácil chegar até aqui, mas vocês já estiveram mais longe. Parabéns pelo trabalho, pela escrita, e muito obrigado pelo convite. Professor Fabrício, muito obrigado pela arguição. Agora passo para você. Vocês querem o microfone? Acho que não. Ok. Então, está com vocês. 10 minutos. Obrigado, gente. Eu deixei os apontamentos, anotei tudo para pesquisar depois, buscar mais referências. E eu vejo que muito da limitação, tanto da introdução quanto buscar outras motivações, também se vale muito pela condensação que a gente tem que fazer. A gente dá vontade de fazer uma introdução mais crítica, de abordar novos autores, só que a gente usava também as palavras de autores mais clássicos, como Alegrete, Santilli, aí eu não trazia tanto esses novos conceitos, porque quando a gente vai estudar o movimento social aqui no Acre, a gente vê que as referências são muito desses autores passados. Aí por isso que eu acho que, se for construir um trabalho melhor, a gente ir mais a fundo dessas questões, dessas referências. A gente quis se alinhar com a referência, mas também condensar para não tomar muito espaço, que a gente tem um limite de 20 páginas. Mas eu gostei muito de ter essa visão mais crítica, de não falar em empresários, porque nas referências estavam empresários do centro-sul do país, a gente sabe quem são esses empresários. E... do resumo? Sim.
o resumo a gente colocou que, de certa forma, a gente tem essas motivações clássicas que elas são hegemônicas. Então, quando a gente começou a estudar as motivações no NEPS, a gente já tinha esse referencial da psicologia do social do protesto. Ela realmente foi formulada na Alemanha. Holanda. Isso! Uau! Norte global. No norte global, na Holanda. E aí a gente colocou que a parte do não anular é que, às vezes, uma mesma motivação ela pode perpassar todas essas, né? Pode ser tanto instrumentalidades, especificidades, mas também que ela não pode anular a especificidade da motivação que a gente achou aqui, que seria essa base mais material relacionada ao trabalho. Então, acho que a gente realmente pode melhorar esse resumo. E acho muito importante também que a gente contextualizar melhor essa violação, esse genocídio que aconteceu na Amazônia. Foram proporções ótimas. E é muito legal ter na banca uma pessoa que vive na pele as motivações e ver os nossos achados. Um profissional que tem uma atuação tão ético-política e realmente, quando se pensa nos movimentos sociais, eles são pautados literalmente na justiça. Eles buscam justiça econômica, de gênero, social, seja o que for. E se não existir meio ambiente, se não existir natureza, se não existir terra, realmente não tem como defender nenhuma dessas justiças. Então é um ótimo ponto pra gente, uma ótima categorização pra gente adicionar. Eu acho também essa trajetória que a gente tem no curso, porque a psicologia é pensada na Europa, nos Estados Unidos, e a gente não vai anular aqueles conhecimentos que já foram feitos, mas também o que a gente pode fazer a partir deles. Então, por isso que a gente não anula esses conhecimentos que já são mais antigos, mas também consegue construir coisas novas a partir desse território, pensando aquele conhecimento já que está mais formulado, a partir do nosso, construir o nosso. E quando tu fala sobre novas categorias, que a gente vai muito na psicologia social do protesto, mas até a partir dela a gente conseguiu meio que formular algumas das variações, tipo, elas foram se dividindo, tanto que na parte da identidade a gente vê muito da questão de formação, que não tinha no texto da psicologia social do protesto, na questão de legado, que a gente conseguiu fazer esses paralelos, aí já consegue imaginar o que a partir daí pode avançar, além do que o senhor trouxe, a gente foi, principalmente esse legado, a formação, coisas que não estavam naquele texto que a gente tem como base, mas que vê que a partir dali também diz respeito, mas pode ver muito mais a partir desses novos tópicos. Acho só que a gente realmente pode aprimorar a metodologia e explicar melhor essa parte final das referências e das interpretações. Porque às vezes a gente, como passa 5 anos vendo análise de conteúdo, vendo essa forma da metodologia, a gente pensa que, de certa forma, fica fácil da forma que a gente escreve, né? Mas acho que a gente pode esclarecer melhor como que a gente aprimora a análise dos resultados. Também obrigado por vocês, e eu acho que é muito legal. Acho que a gente fez um trabalho longo, né? Como já disseram, é um trabalho coletivo que começa 3 anos atrás, talvez antes de vocês entrarem na graduação. Esse trabalho já estava sendo delineado por outras pessoas que estavam construindo, e certamente após a saída vocês ainda serão citados e lembrados aqui após a saída de vocês, e aí ver se concretizar com vocês desde quando vocês vieram falar sobre fazer o TCC. Fiquei muito feliz, porque sabia da capacidade de vocês, e é um tema que eu gosto muito. Inclusive esse negócio de psicologia social do protesto, vocês viram que eles ficam citando eu, né? E aí é um negócio meio, né, corporativista. E aí foi interessante porque a Gabi e o Sérgio também começaram a criticar o meu texto. Então foi um processo muito interessante esse de pensar outras categorias, essa coisa também de que você falou, outras referenciais, certamente, né? Tem um monte de referenciais sobre motivação, coisas que nem usa esse nome, os outros nomes e tal. A gente acabou usando esse, porque é um referencial que eu já trabalhei no doutorado, né? E é uma referência que eu tenho mais proximidade, mas foi muito legal como o processo de construção do trabalho, ela e ele foram começando a questionar o referencial que eu propus para pensar essas outras formas, os limites desse referencial. Então, essa coisa do ser feito no norte global, o que dá conta, o que não dá conta aqui. Então, foi um processo muito interessante de acontecer, ver isso acontecendo. Então, há outras teorias, sem dúvida. Essa foi eu que orientei. E
não satisfeito e não satisfeito foram pensar outras categorias possíveis. Eu acho que essa coisa de pensar transversalmente o socioambientalismo é algo muito interessante também. E essa também é muito legal isso, Angélica, e acho que esse momento, acho que ele expressa de forma muito interessante o que a gente quer do NEPS, que é essa junção, essa síntese que a gente fala da praxis sempre, né? Mas tipo, de ter um processo, de uma proposta de construção de estudo que foi produzida junto ao movimento, né? Como você disse, a formação de Gabi e Sérgio nos processos das Semanas Chico Mendes, das espaços de extensão, certamente foram fundamentais para conseguir construir esse trabalho. E aí poder estar aqui com uma produção acadêmica, advinda da extensão, advinda da prática, e sendo avaliado por pessoas que são da academia, mas também tem uma prática ético-política junto a diferentes grupos, e alguém que é do socioambientalismo, acho que é muito interessante quando a gente sintetiza isso que a gente quer da universidade, tá próximo, para a gente poder aprender junto aos movimentos, às comunidades, e poder tentar contribuir em algo a partir dessa síntese também, junto aos movimentos e às comunidades. Então, foi muito legal esse processo todo, agradeço poder ter participado disso também. E a gente pode pensar, a partir do que trouxeram, o que a gente pode ajeitar para uma versão final ou para publicação, né? Porque acho que, como disseram, acho que é muito importante esse trabalho dar cara no mundo, não ficar engavetado. E algo que vocês fazem, que eu acho que é muito legal, e a Angélica coloca isso da necessidade da criticidade mais evidente, acho que é importante lembrar isso também, porque às vezes a gente pega mais leve para falar, pô, a gente, né, na academia, a gente não sabe quem vai ler, não sei o quê, mas importante ter essa nitidez, que aquilo que a Angélica traz não é uma questão meramente ideológica no sentido negativo da palavra, né? Mas é algo objetivo que aconteceu, então tem que ser dito, tem que ser explicitado, tem que ser colocado, e é científico falar dessa forma. Acho que às vezes tem essa coisa, né? As pessoas tentam desqualificar determinadas posições, falando, não, mas isso não é científico, sei lá, isso é ideológico, isso é político, como se essas coisas pudessem ser separadas, e também como se isso que ela traz não tivesse objetivamente acontecido. Então, se silenciar diante disso também não é cientificamente adequado. Então, a gente colocar isso vai ser muito importante também, evidenciar mais isso no desenvolvimento do trabalho. Algo mais? Vocês querem colocar? Então, querem colocar mais alguma coisa? Então, muito obrigado novamente. Agora a gente pede gentilmente que vocês saiam da sala. E aí, por favor, saiam da sala para a gente conversar um pouquinho. E daqui a pouco a gente chama vocês. Ata de defesa de trabalho de conclusão de curso de bacharelado em psicologia. Às 8 horas do dia 20 do mês de março do ano de 2026, no auditório do CFCH, compareceram para a defesa pública do trabalho de conclusão do curso em formato de artigo, em cumprimento do requisito obrigatório para a obtenção do título de psicóloga e psicólogo da discente e do discente Gabriela Oliveira de Rosa e Sérgio Marcelo Araújo Rios, cujo título do TCC foi Participação Socioambiental, Motivações de Participantes em Organizações Socioambientais no Vale do Acre. E a banca examinadora foi formada pelo professor orientador Leandro Amorim Rosa, examinador Fabrício Ricardo Lopes e examinadora Angélica F. Mendes Mamed. Após a apresentação e observação dos membros da banca avaliadora, ficou definido que o trabalho foi considerado aprovado, com nota final 10. Querem falar? É que eu não sei dizer mais.
Eu queria agradecer primeiramente todo mundo que está aqui. Queria agradecer a banca por ter aceitado. Vocês foram nossa primeira opção e quando vocês aceitaram de primeira a gente ficou muito feliz. O nosso professor que sempre exerce a docência da melhor forma possível, ele faz com que a gente se sinta visto, olhado e realmente valorizado. Então isso pode agradecer. Queria agradecer aos membros do NEPSI que tornaram essa pesquisa possível, né? Agradecer minha família que está aqui. Que sempre cuida de mim com muito amor, muito carinho, muita dedicação, mesmo independente das condições. Meu irmão Lorenzo, Gabriel. Meu namorado lindo, que sempre me lembra que eu posso fazer tudo que eu quiser, com muito amor, com muito carinho. E meus amigos que sempre tornaram essa trajetória da vida um morango. Muito obrigada. E o meu amigo Sérgio, né? Que me dupla de TCC, que foi dupla de TCC, de estágio, de prova de trabalho, de refeição, de RU, de tudo. Então, muito obrigada, gente. Obrigado. Agradeço os professores, Fabrício, já foi meu supervisor de estágio. O Leandro está desde o começo comigo, a gente sabe disso. A professora Madi também foi importante, tanto na disciplina de pesquisa, a gente teve toda essa construção, a gente aprendeu muito com ela. O professor Bruno também por apoiar, de ver a gente no bloco, ver a gente ensaiando, foi muito essencial para a gente. Para a Angélica também, que a gente, como a gente falou, a gente escolheu a primeira opção e tudo deu certo. E a gente ficou muito feliz de todo mundo estar aqui presente. Agradeço minha família, minha mãe por cada plantão que ela teve, sendo policial militar, meu pai por conseguir dar para mim uma realidade que ele não teve, ele conseguiu passar para mim e para meus irmãos. Todo mundo aqui presente, todos meus amigos, agradeço muito. Obrigado. Agora vocês têm que ajudar. Quem tá certo. Parabéns, assim. Bom tempo. Que serve esse negócio? Vocês assinam, por favor, aqui as atas, né? São várias atas. Deixa eu tirar foto, né? Esse processo a gente faz isso. Assim pra cada pra gente realmente a burocracia e aí depois a gente vai para as fotos. Azul, louco, azul também. Dá um carinho pra esse caneta. Várias dimensões de caneta.
seu relatório. Agora eu tô tentando ficar amarrado em casa, não só por fora. Ninguém tem mais isso. Ninguém faz. Então, para cada um de nós, para cada um de vocês. Burocracia feita. Fotinhas. Banca. Da...